Bom dia, amigos ouvintes. Estamos nesse instante na parte mais feliz da minha vida. É quando eu, pelo menos, tento ser útil às pessoas falando-se de coisas que são interessantes, né? Sem enrolação, sem segundas intenções, de trazer para mim um público, porque eu já disse, eu não tenho vínculo, eu sou religioso, não tenho vínculo com religiões, não sou contra quem está procurando Deus da sua maneira, né? E sempre uso textos bíblicos. Hoje a minha Bíblia está aqui, né? Mas o que eu vou falar é referente a coisas que está escrito nela mesmo, né? Mas não vou ler versículo. Se eu fosse usar aqui um texto, isso é o que não me falta, né? A Bíblia é ampla e é uma maravilha e todos os seus textos, não sendo só lidos, sendo por revelações examinadas, são importantes. Não tem questão que o Velho Testamento, por ter, já é chamado de Velho Testamento, é porque existe um Novo, né? Então sempre o Novo está andando para frente, né? Mas também não existe o futuro sem você saber do passado. Então, toda ela, diz o apóstolo Paulo, é divinamente inspirada por obra e graça do Espírito Santo. Mas o que vamos falar hoje é acerca de uma busca que uma grande maioria do povo está correndo atrás. Alguns até nem tanto, mas ele quer ir da forma dele e termina não chegando a canto nenhum, né? Mas que ele está buscando de certa forma. É aquele que busca, uma hora ele vai achar, Jesus disse, né? Porque o reino de Deus, como está escrito na Bíblia, não é comprado por dinheiro, né? E também esforçar, sim, mas dentro da lógica. Porque o reino de Deus se alcança, não é com punições. Você se mutilar, né? Praticamente pode dizer assim, né? E tem pessoas que entram em jejuns porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? A Bíblia diz em Mateus. Tem pessoas que fazem jejuns longos também. Só que ele está esquecendo de uma coisa. Se você passa o dia todo sem tomar água, veja bem, está jejuando. Alguém pode dizer assim, não, Deus vai me proteger. Ué, você está em busca de proteção, legitimidade, revelações e gasta Deus se proteger dessa busca. Se você passa o dia todo sem tomar água, veja bem, vai dar problemas em alguns órgãos do seu corpo, principalmente aos rins. Você tem noção do que significa a hemodiálise? Então, por isso, devemos tomar muita água. Aí tem pessoas que passam até 3 dias ou mais e jejuando eles não podem alimento algum e também água também não. Você tem noção o que você está causando com a sua saúde? E você já viu na Bíblia o que Deus cobra da pessoa que faz isso?
Isso é tipo um suicídio. Tanto é que o apóstolo disse que se alguém não cuidar do seu corpo, né, fazendo qualquer sistema de agressão física, Deus o exterminará totalmente. Qual o leitor bíblico que já não leu essa passagem? Certo? Porque Deus quer que nós amemos a nós mesmos. Né? Porque o corpo que Ele nos concedeu para que habitássemos durante essa trajetória foi uma chance, um presente que Ele deu. Você ficaria muito triste se você desse alguma coisa a alguém que você viu ele sonhando e dizendo, né, assim, para você em sonhos, esperança, né, que eu quero referir, e você tendo condições, você vai e compra aquele objeto e passa para ele. E quando for a semana que vem, você passa, vamos colocar isso em cima de uma bicicleta. Aí você passa, tá um dia chuvoso, e você vê aquela bicicleta jogada do lado de fora, enferrujando. Você vai sentir um toque. Você vai sentir triste. Porque você doou aquilo que a pessoa precisava, talvez até para ir para o serviço, que melhoraria a sua situação que antes tinha que ir de pé. Nós, carnais, sentimos assim. Imagina. Aí Deus pega uma coisa preciosa como um corpo, né? Que é uma máquina que trabalha com energias espirituais para mantê-la viva, algo de muito valor, de tão grande valor que as pessoas não querem perderem, né? Eles já ficam morrendo de medo da chamada morte. Certo? Mas mesmo assim o massacram. Alguém sabe que beber demais vai te pôr doente. Alguém sabe que até mesmo trabalhar demais exageradamente, ele pode ficar doente. Alguém sabe que correndo em alta velocidade num veículo pode te custar a vida, ou quem sabe levá-lo a uma cadeira de roda tirando os seus movimentos. Alguém sabe que condenando o seu pai e a sua mãe está pecando contra Deus e tirando da sua vida as únicas pessoas que talvez tenham maior amor por você. Que se o seu pai e a sua mãe não te amarem, é mais difícil você encontrar isso em outros. Pode até encontrar quem o ame mais do que seus próprios pais. O salmista, por exemplo, viu isso. Ele chegou um dia de dizer: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparar, Deus me acolherá. Como que Deus ia acolher ele? Ia pegar ele lá na casa do pai e da mãe dele e falar: não, vem para cá, meu filho, eu vou te trazer para morar comigo. Será que seria assim? Não, Deus estaria apontando para ele um outro carnal, assim como ele, mas que tivesse um amor diferenciado desse que seus pais têm tido. E ele viveria, ou pode viver, muito melhor com o estranho do que com o parente. Interessante isso, né? E assim também ocorre com os pais. Às vezes os filhos têm um bom trato, bons ensinos, bons exemplos, mas quando crescem, se tornam talvez até bem-sucedidos, os pais para eles deixou de ter valor. Ele esqueceu do que a mãe fez, do que o pai fez, e agora ele só pensa nele, né? E os pais?
aí chega a hora que Deus ampara a pessoa. Nem que saiba um asilo, ele vai ter um jeito de ser amparado. Tirando de alguns que morrem na calçada, né, porque passam mal, mas para morrer assim de uma hora para outra assim, também não precisa estar numa calçada, né? Um infarto, a pessoa pode estar sorrindo e ele já pode cair já ali e ir a óbito. Não é isso? Então, o mais difícil de alcançar o reino de Deus é quando nós tomamos essa responsabilidade para nós. Porque eu posso ter desejo de ter uma coisa, mas se alguém não me conceder, ou se eu não alcançar um poder aquisitivo, eu não sabendo fazer, eu vou ter que suportar só com o desejo de tê-lo. E o reino de Deus é por escolha. O reino de Deus não é entrar numa fila e dizer, olha, eu vou assinar um papel ali, um contrato, que vou ser assim, desse jeito ou daquele, e vou conquistar espaço no reino dos céus. Não. Assim não vai no reino de Deus. Não. Lamento muito. Porque quem dá as ordens na casa é o dono da casa. Ele coloca dentro da casa dele, ele põe ali quem ele quer. Nem que, sendo nós, claro que Deus não engana, né? E não se deixa ser enganado. Mas nós aqui podemos arriscar fazer tal coisa e se dar mal, né? Mas nós temos o direito de colocar no nosso espaço quem queremos. É nosso, né? Mas e se vier um de fora e dizer, se eu trouxe essa aí para você morar junto aí, essa casa aí? Será que eu tenho condições de achar isso pelo menos em leis que forçam a ele receber essa mensagem? Ele vai responder, aqui não, companheiro. Vai. Aqui não é, usa até um provérbio aí de fora aí, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Aqui mando eu. Passou do meu espaço, começa o seu. Agora, com Deus tem sido diferente, né? Tem pessoas que estão mandando para lá. São tão agressivos. Mas em termo, eu volto um pouco atrás, né? Mal ensinados, né? Porque se existe ensinamento, é porque tem jeito de você passar coisas conclusivas para as pessoas. Porque senão não precisava ensinamento, você não acha? Então, tem pessoa que ela é tão, eu vou chamar diferente, atrevido, que ele já não conhece inferno, como eu falo todo dia. Ele prega um inferno inexistente. Existe, mas de outras formas, como eu tenho dito. Aí ele, nervoso, revoltado com alguém, diz, olha, você vai lá para o meio do inferno. Ou então, numa palavra em português mal falado, você vai para o esquinto, eles usam dizer isso, do inferno, que seria o quê? Nada mais, nada menos do que o quinto lugar do inferno. Ou seja, lá para a periferia. Ele tem um desejo tão grande de ver o cara nesse inferno que ele criou, que é cheio de caldeirão de fogo, gente de chifres, e aqueles caras com aquelas asas, ferrão tipo dragão. Ele tem tanto prazer que fala, vou mandar esse miserável para o meio. Eu quero pôr ele lá dentro. Não é que eu tá querendo que ele mora bem, não, sabe? Assim, não. Porque todo mundo acha que o centro de uma cidade, e não deixa de ser, né, é mais valioso
e tem tudo perto, tem, né? Mas ele não, é por ódio mesmo. Ele fala, esse miserável, eu quero que ele mora na periferia do inferno. Lá naquele vilarejo, lá naquelas baixadas, aquelas coisas lá, ou na beira de um brejo lá, onde tem sapo, escorpião, cobra, eu quero que esse miserável vá para lá. Você viu? Ninguém. Olha, para chegar ao reino de Deus, só os seres revelados por Deus, Jesus diz, só virão a mim aqueles que o Pai quiserem revelar. Ou os que foram escolhidos antes que o mundo existisse. Muitos são chamados, quer dizer, vai aparecer muitas pessoas dizendo que está indo para o reino de Deus, mas poucos são escolhidos. Ah, então Deus faz acepção de pessoa. Eu tinha lido que ele não faz acepção de pessoa, né? Nada disso, amigo. Nada. Deus jamais vai separar um dos seres que criou, a sua imagem e semelhança, e dizer, esse eu quero que ele se lasque. Pregadores, por favor, respeitem as opiniões de Deus. Porque aí você está furando a barreira. Você está furando. Se ele disse que ainda não apressou a sua vinda, porque está esperando que os últimos chegam ao arrependimento. O último para vocês é o quê? O último é o primeiro, é o do meio, é o do mais ou menos? Como que é? Último é último. Primeiro é primeiro. Tudo é tudo e nada é nada. Que isso? O que está parecendo isso? Então, amigo, para vocês que não sabem, na Índia tem a sessão de tortura individual. Não é que alguém pegue alguém e vai espancando, não. Ele mesmo se espanca. Detona com o seu próprio corpo. Lá tem quem pega um chicote de cabo de aço com 7 pernas e às vezes tem pedaço de chumbo na ponta de cada fio e ele mesmo fica nu, assenta-se num local, que a maioria das vezes no chão, e vai se mutilando a si próprio. Ele espanca por horas. Quando ele levanta dali, tem sangue escorrendo no corpo todo. Porque o cabo de aço, fio fino, vai cortando-lhe aquelas zorraide, vai cortando-lhes a carne. E sabe por quê? Porque alguém disse para ele que, se torturando, Deus fica com piedade. É o contrário, amigo. Se você meter a cara em jejum, você não está subindo, não. Você está descendo, você está mutilando um corpo que Deus te deu para que você se recupere a sua salvação. Então, o reino de Deus gasta uns esforços para ser tomado. Mas esforços úteis. Não é esforços sem lógica. O que adianta eu me espancar? Inclusive a mim mesmo, que o erro seria maior, que se fosse outro que tivesse me obrigando a apanhar, seria uma chance. Mas eu mesmo, porque o suicídio é um dos maiores pecados? É porque a pessoa, não tendo pena dele mesmo, matando ele, imagina o que uma pessoa dessa pode fazer. Então acrescenta para ele a pena. O reino de Deus
amigo ouvinte, ele não tem dono predileto, carnal. Ele é escolhido mediante as obras, caráter, o que você está praticando contra você mesmo ou contra outros que não tem nada a ver com a sua vida. O reino de Deus é para os filhos. E essa pessoa tem que ter o DNA de Deus. Você já viu algum filho legítimo aí que não tem que passar por isso? Para provas? Tem que ter o DNA de Deus. Agora, aqueles que às vezes não fez por onde chegar, porque adquirir esse DNA não tem que ter, digamos assim, parece até uma brincadeira, o sangue de Deus é em nosso sangue. Você tem que ter a qualidade do produto, você entendeu? O qual você está colocando a sua visão. E porque se você fizer diferente, você vai ter que sofrer muito para depois ele te adotar. Pega um filho adotivo e faz um DNA dele com esse futuro. Como eu estava dizendo, temos que ter o DNA de Deus. Não é através de sangue, é através de procedimentos, né? De caráter, modo de vida. Se pegar um filho adotivo e fizer um exame para o DNA, é claro que não vai dar que ele é filho. Mas aí, talvez que esse pai seja até melhor do que o que ele teve, o que ficou para trás, mas ele é adotado. E Deus o tem como filho, os que estiver procurando. Mas é a forma com que Deus coloca dentro do reino dele, é quem ele quiser. Ele disse, eu terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia. E misericórdia ele tem sobre todos as suas criações que ele fez. Deus cuida dos pássaros, dos animais, ele cuida de tudo que tem aqui. Quando o homem toma em sua mão, ele tomou a responsabilidade. Agora, o que não der certo, a culpa já não é porque Deus não o ouviu, é porque o homem tomou para si a responsabilidade. E é por isso que não devemos acreditar. Em termos de salvação, em outros termos até podemos recuperar. Mas em termos de salvação, não existe salvação tirada da mão de um homem para outro. Não tem jeito. Porque para onde queremos ir, tem um dono. E esse dono é Deus, que governa todas as coisas. E ele não tem intermediário por telefones, por meio de comunicações, e, a não ser por revelações, mas é a coisa que o povo menos estão acreditando. Leem, faz os seus textos, formam e falam. Então não é se torturando que você alcança o reino de Deus. Você tem que ser do reino de Deus. Como? Cumprindo as leis que são postas por Deus, porque o reino é dele. E isso numa mudança de caráter, uma mudança de procedimento, que você pode chegar a esse nível. Para esse local aí, meu amigo, não tem padrinho, não tem avalista, certo?
não tem dinheiro, faça. Porque tomar conta das coisas de Deus e dar rumo a elas seria invasor. Seria estar invadindo as possibilidades que não são nossas. Certo? Que é possível unicamente ao dono, que é o rei do universo, Deus. Então lá ele põe quem ele quiser, a casa dele. E por que eu tenho que falar esse vai e esse não vai? Por quê? Qual o meu direito? Lá é meu? É a mesma coisa que mandar um cara para o inferno. Se existisse esse inferno, ele teria que ser meu. Porque se eu mandasse para o inferno, vou falar ironicamente, se eu mandasse alguém para o inferno e o capeta lá dissesse isso aqui, não, meu. Os caras é tão ruim que eu não quero vir nem aqui. E aí, o que eu ia fazer? Porque se há um inferno, e eles referem ligando ele a Satanás. Satanás seria o dono desse inferno. E ao contrário, a Bíblia está falando que tem um fogo preparado para ele e os anjos dele, que são os seguidores dele, né? Mas esse inferno, a morte e o inferno, como eu disse ontem, vai ser lançado no lago de fogo, né? Então, esse inferno aí não existe. E se existisse, eu não tinha o direito de mandar para lá, porque não é meu. Entendeu? E nem eu queria, né? Um negócio desse. Porque todo mundo só quer o que se faz feliz. Então, todo mundo negaria isso aí, todo mundo quer o céu, como eu disse ontem. E é assim que o povo está fazendo, né? Mas para você chegar a uma posição, você tem que ser merecedor. Em nome de Deus, nós agradecemos, pedindo por vocês, por todos nós, que tenhamos um dia feliz, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.